Vamos então para o segundo episódio da nossa série resolvendo exercícios no Lichess, resolvendo puzzles, naquela ferramenta do Puzzle Streak. Vou deixar mais uma vez o link dela aí na descrição se você quiser experimentar por si mesmo. Como eu expliquei no primeiro episódio, se você perdeu, a gente vai resolvendo táticas que vão ficando progressivamente mais difíceis. No vídeo anterior a gente já resolveu as 10 primeiras, as mais fáceis. Eu vou deixar o card aqui em cima se você não tiver visto aquele vídeo ainda. E vamos continuar então de onde a gente parou. Vamos resolver agora a 11ª. Então essa aqui é exatamente a posição que a gente terminou no primeiro episódio. E vamos continuar aplicando aquelas mesmas ferramentas que nos ajudaram a resolver todas as táticas até agora, que são contar o material no tabuleiro e avaliar de primeira lances, que são cheques, capturas e ataques. Aqui nessa posição a gente só tem dois cheques possíveis, né, que são dama para D1 cheque e dama toma F2 cheque. Os dois lances sacrificam a dama imediatamente, então a gente não vai considerar esses. Vamos partir para as capturas então. Bom, tem uma peça que a gente pode capturar, se você reparar, que é essa torre de A1 que está em defesa. E além desse lance ganhar uma torre pra gente, ele é um cheque. A situação no final é que a gente vai ficar com essa dama e esse cavalo contra uma dama e um cavalo. Então, como ele tem uma torre a mais, ganhar essa torre dele não é, assim, uma vitória garantida. Mas o fato do rei dele estar muito exposto vai permitir a gente ganhar mais material ainda da seguinte maneira. Então, vamos começar jogando dama por A1 cheque. Como eu falei, a gente tem material igual, dama e cavalo contra dama e cavalo, mas tem uma maneira da gente continuar ganhando material, avaliando mais uma vez naquelas mesmas ferramentas, cheques, capturas e ataques. Então, agora a gente tem um cheque diferente nessa posição, que é voltar a dama para E5 com cheque. E aí você vai reparar que além desse cheque atacar o rei, ele ataca, além desse lance atacar o rei, ele ataca o cavalo de A5. Então a gente ganha mais material ainda, a gente ganha o cavalo, a gente vai ficar com uma peça a mais no final das contas, e a gente vence a partida. Então quando a gente achou o lance, ele já partiu para a próxima, nem dá a chance pra gente capturar, mas é lógico que se você viu dama para E5, você sabe porque aquele lance é bom. Então vamos resolver mais um agora. Então a gente está com as peças brancas nessa posição, a gente tem 4 peões e um bispo, ele tem 3 peões e uma torre. Então ele tem uma qualidade, a gente tem um peão a mais, e aqui é uma tática de final, né? Então um dos elementos mais importantes nessas táticas de final vão ser os peões passados e as chances desses peões promoverem. Então agora a gente já está começando a colocar mais umas ferramentas diferentes na nossa caixa de ferramentas, digamos assim. As ferramentas que a gente já tem dentro da nossa caixa são aquelas de contar o material e verificar aqueles 3 lances mais prioritários, digamos assim. Para resolver essa tática aqui, a gente vai precisar de uma nova, como eu estava falando, e tem a ver com calcular corridas de peões. Então vamos calcular o que acontece se a gente dispara o nosso peão e ele dispara o dele, porque ele está avançando esse peão aqui de H e está ameaçando promover, fazer uma dama em H1, mas a gente também tem esse peão passado e bem avançado aqui de D6, que está a 2 lances de promoção. E aí o que você tem que perceber é o seguinte, o nosso peão é imparável, ele não tem tempo para, depois de D7, prevenir D8 dama, ele não tem nenhum recurso para prevenir isso. O único recurso que ele tem é continuar avançando o peão dele para tentar ele mesmo fazer uma dama. Só que nessa situação o nosso bispo já controla esse quadrado, então no pior dos casos a gente sacrifica o nosso bispo pela dama que ele pode fazer e ganha a posição. Então vamos jogar D7, ele tomou o nosso bispo para que essa ameaça seja mais forte, só que depois de a gente capturar, a gente vai fazer uma dama primeiro. E aí a gente tem a vantagem naquela posição dos peões e do fato de que a gente fez a dama primeiro, então a gente tem a vantagem de começar a dar cheques no rei dele antes, digamos assim. Então resolvemos mais uma, vamos para a terceira agora. Então o tema dessa tática aqui é bastante similar quando comparado ao da última que a gente acabou de resolver, porque também envolve peões dos dois lados que estão perto de promover. Então ele está ameaçando jogar B1 e fazer uma dama, e a gente tem esse peão aqui mais uma vez em D6 que também consegue avançar e criar ameaças de se tornar uma dama. O que a gente precisa calcular é o que acontece se a gente avançar o nosso peão e ele avançar o dele, quem está na vantagem nessa situação. Se a gente joga D7 nessa posição e ele faz uma dama, a gente captura a dama dele fazendo uma nova dama com cheque, e depois a gente recaptura essa aqui e a gente vai ficar com o material a mais nessa posição. A gente ganha a dama dele e cria uma nova dama pra gente. Então a gente vai ter 2 damas, a gente ainda vai lidar com essa aqui que ele vai criar. Então a gente vai estar totalmente ganho nessa posição. O que significa que depois de D7, se ele promover também, ele perde, o que quer dizer que a única outra opção que ele tem é tentar prevenir a nossa promoção, para tentar criar chances assim. O problema é que não dá para fazer isso, porque depois de D7 nessa posição, se ele entrar no caminho para não deixar o peão ir para D8 e virar uma dama, a gente captura e depois a gente vai tirar o bispo e fazer uma dama e recapturar a dama dele, se ele promover. E se ele capturar, depois de D7, se ele capturar o nosso peão, a gente recaptura com a dama, e quando ele fizer uma nova, a gente
troca aqui, a gente continua tendo material a mais nesse final. Então, de qualquer jeito, depois de D7 a gente ganha. Ele decide capturar, a gente toma a dama e vencemos daquela forma que eu falei. Vamos pra próxima. Bom, essa posição aqui já é bem mais imediata, né? Porque a gente tá em xeque. Isso limita muito as opções que a gente tem. Nossos lances legais numa posição onde a gente vai estar em xeque, geralmente são poucos. Então vamos começar avaliando o que dá pra fazer contra esse xeque, né? A gente pode jogar rei pra H5 nessa posição. A gente pode jogar rei pra G5. E a gente pode jogar rei pra G7. Além desses, o único outro lance legal seria jogar a torre F6. Só que ele pode tomar a nossa torre, a torre da indefesa nessa posição. O que a gente pode fazer nesse caso? É importante perceber aqui que o bispo dele está cravado ao rei. O que significa que se a gente conseguir acrescentar uma peça ao ataque desse bispo que está cravado, se ele não puder defender, ele perde o bispo, porque ele também não pode mover, né? O bispo está cravado ao rei, ele não tem como tirar ele desse quadrado. E aí tem um lance que, além de salvar o nosso rei do cheque, alcança exatamente esse objetivo, que é esse lance rei para G5. A gente, ao mesmo tempo, sai do cheque e ataca o bispo que está cravado. Ele não tem nenhum desses dois quadrados, onde daria para defender o bispo com a torre dele, por causa do nosso bispo e da nossa torre. Então, depois de rei para G5, a gente ganha o bispo dele. Ele veio com o rei saindo para defender, só que a gente pode capturar aqui e ganhar o material. Bom, esse é um lance interessante, é uma boa tentativa de distração esse H3, porque o rei é a única peça que defende a torre. Se a gente tomar o peão H3, ele toma a nossa torre. É importante não cair nessa armadilha aqui e jogar o único lance que a gente tem que permanece com o rei defendendo a torre, que é rei para G4. E o rei continua em contato e a gente não perde o material assim. Então vamos resolver mais essa agora. Vamos avaliar o que está acontecendo no tabuleiro. A gente tem uma dama, uma torre e um cavalo. Ele tem dama, torre e bispo. 6 peões contra 5, então ele tem um peão a mais. Não é uma diferença tão grande assim. Bom, vamos pro cheque que a gente tem nessa posição. Vamos começar a ver os lances e calcular o que acontece. O único cheque que a gente tem aqui é esse dama para H7, que perde a dama, e esse torre para D8, que também perde a torre. Então, ambos lances de sacrifício que não levam a lugar nenhum. E quanto às capturas que a gente tem? Bom, a gente pode capturar esse peão, só que ele tá muito bem defendido. Isso também não vai levar a lugar nenhum. Com a dama não faria nenhuma diferença. Também só ia perder mais material ainda. O que significa que resta pra gente avaliar os ataques. Quais lances que a gente tem que atacam algum material dele? Como eu falei naquela outra tática no primeiro episódio, que a gente conseguiu resolver usando essa técnica, a gente vai começar pelos lances que atacam as coisas mais valiosas. Então, a gente tem um lance que ataca a dama dele aqui, dois na verdade, que são esses lances cavalo para A7 e cavalo para D6. Em A7, o cavalo está totalmente indefeso, então ele toma com o bispo e resolve o problema. Em D6, parece o mesmo caso, porque o peão também está defendendo esse quadrado. Só que aí você tem que reparar no outro elemento tático que a gente tem nessa posição, que é o fato do peão de C7 estar cravado. A dama dele está em defesa, atrás do peão, o que quer dizer que se ele sair do caminho, a gente pode tomar a dama dele. Então, por mais que pareça que o peão de C7 defende o quadrado de 16, na verdade ele não defende. O que significa que a gente pode jogar cavalo para D6, que ataca a dama, e ataca essa torre. Então esse cavalo para D6 é uma forca, ataca duas coisas ao mesmo tempo. Ele não pode capturar e ele não tem como lidar para evitar a perda de material. Então aqui a gente toma a torre e vence a posição. E vamos para a próxima. Então agora a gente está na posição de novo. A gente tem uma dama, duas torres e um cavalo. Ele tem uma dama, duas torres e um bispo. Ele tem 6 peões, a gente tem 5. Bugou totalmente a contagem na minha cabeça. Eu ia falar 3, 6. Enfim, a gente tem material basicamente igual nessa posição. Então vamos começar avaliando por aqueles lances que eu falei. Os cheques que a gente tem nessa posição não levam a lugar nenhum. Dama para E8 cheque, dama H7. São todos lances que perdem material. Então vamos ver as capturas que a gente tem nessa posição. A captura bem óbvia que a gente tem aqui é essa da torre de E5. E se ele não quiser perder esse material, ele tem que recapturar com o peão de F6. E parece que isso é só uma troca, que isso não leva a lugar nenhum. Mas a gente tem que agora, nessa nova posição que acontece depois da troca em E5, reavaliar os lances possíveis. Porque depois dessa troca, um novo cheque se torna possível. E esse cheque sim é bem promissor. Porque depois de torre por E5, F por E5, a gente tem esse lance dama para E6 cheque. E esse lance tanto ataca o rei quanto ataca a torre em defesa em C8. É um ataque duplo. A gente ganha a torre de C8 depois dessa sequência. Então a solução é torre toma E5, dama E6 cheque, e a gente agora toma essa torre. Essa aqui parece que tá meio no lugar errado, né? Porque ela tá bem fácil para esse rating até. Aqui é só perceber que a gente tem um cheque que é bem forte nessa posição. Esse cavalo para E2 cheque é um lance que salta aos olhos aqui. E ataca também a torre de C1. A gente só precisa ver quando acontece de nessas posições a solução parecer bem óbvia, se não tem alguma armadilha envolvida. Isso acontece também com muita frequência. Às vezes eles dão uma posição que
você vê logo um lance que é muito atraente, parece que ganha na hora, mas quando você joga você percebe que é um erro e cai na armadilha, digamos assim, porque tinha alguma coisa mais sutil que você devia ter percebido na posição que você não percebeu. Então vamos ver o que acontece se depois de cavalo para E2 ele tenta algum outro recurso. Como é um cheque, ele tem que mover o rei. E todos os quadrados que ele tem são meio indiferentes, não importa muito para onde ele move o rei. O que significa que depois de cavalo E2, o rei move para algum lugar, a gente toma essa torre, a gente só precisa ver se ele tem algum outro lance depois dessa sequência que dá algum contrajogo. Então se ele tomar o bispo, o bispo tá bem defendido, não tem nenhum problema com isso. Cavalo para C7 seria um lance que ataca a nossa torre, mas a gente move a torre, a gente pode até mover a torre para E1 e infiltrar. E com o bispo ele não tem nenhum lance que ele consiga atacar nada relevante na nossa posição. O que significa que ele não tem armadilha aqui, a gente pode só jogar tranquilamente cavalo para E2 e tomar a torre dele. Tomou em F6, como eu falei, a gente toma de volta com o peão e vence. Essa aqui já tá bem interessante. Vamos ver o material mais uma vez. A gente tem uma dama, um par de torres e um bispo. Ele tem uma dama, um par de torres e um bispo. Quer dizer que o material é bastante parecido, só que ele tá numa posição de ataque bem forte contra a gente aqui. Ele tem um bispo em H6, que a gente provavelmente não pode capturar, né? Nessa posição definitivamente não, mas considerando que isso aqui veio de uma partida real, as pretas devem ter tido esse bispo chato em H6 aqui para ele dar um tempo e nunca puderam capturar. Então a gente tá sob ataque aqui. E ele tem uma torre em H3 mirando a dama. Ele tem essa dama aqui defendendo esse bispo que também tá preparada para entrar na posição. Ele tem uma torre em G1 mirando o nosso rei. É importante a gente ter muito cuidado nessas posições para garantir que a gente não está deixando nada passar. Então vamos começar pelos lances que são cheques nessa posição. E o primeiro lance que salta aos olhos aqui é esse dama para G4 cheque. Ele não tem um lugar que ele possa ir com o rei que preserve a defesa da torre de H3. O que quer dizer que depois de dama para G4, se ele bloquear com a torre, se ele voltar a torre para G3 e ocupar, a gente captura de bispo e a gente tem mais material nessa posição e o ataque vai desacelerar um bocado. Então, ele deve mover o rei depois de dama para G4. Digamos que ele joga um lance tipo dama para rei, depois de dama G4, rei para H1. E a gente captura essa torre em H3 ganhando material. O contrajogo que ele tem, e aqui vem o cuidado que a gente tem que tomar, é que essa torre de G1 vai abrir. E ele vai estar com a torre e o bispo atacando G6. Então é importante perceber que nesse caso, a gente pode sim permitir isso, porque a gente tem um bispo em E5 que defende G6. Depois dessa sequência toda a gente ganha a torre e a gente não leva mate ou qualquer coisa assim, se ele capturar em G6. Então esse é o único cuidado que a gente tem que ter. Dama para G4, ele bloqueou de torre, como a gente falou, a gente vai tomar. É mais simples do que o que a gente estava calculando, mas a gente vence de qualquer forma. Essa aqui também é bem legal, envolve um tema que é bem útil você conhecer. Uma vez que você aprender a resolver esse tipo de tática aqui, isso acontece em muitas outras e vai te ajudar a resolver essas outras mais rápido também. Então o tema é o seguinte: em muitas posições, o nosso oponente pode ter essa bateria formada aqui, dama na frente e torre atrás. E é importante ter cuidado nesse tipo de posição quando a gente consegue interpor ou, digamos assim, desafiar essa bateria com uma torre. Porque é o seguinte, a gente tem esse lance torre para F3 aqui. Eu tô acelerando um pouco mais, não estamos indo como eu tava fazendo todos os outros naquela ordem, cheques, capturas e ataques, porque vai chegar um ponto onde esse senso, digamos assim, do que está acontecendo na posição, de quais lances são mais prioritários e mais fortes de se calcular, vai ser muito mais útil para fazer a gente ganhar tempo. Conforme as táticas forem ficando mais difíceis, vai ser útil a gente já dar uma guiada direto para os lances que são mais prioritários, que mais saltam aos olhos na posição, digamos assim. Mas eu encorajo você a pausar o vídeo quando a gente chegar numa nova tática e fazer essa sequência por si mesmo. Se você está num rating um pouco mais baixo, onde essas táticas te dão um pouco mais de trabalho e ver um lance como torre para F3 direto não é tão imediato assim para você ainda, pausa o vídeo, segue a sua sequência e depois vê a solução. Inclusive, se você quiser mesmo melhorar, eu acho que seria um bom exercício fazer isso para todas as táticas que eu vou resolver. Pausar o vídeo antes, tentar resolver você primeiro e depois ver como eu resolvo. Mas vamos lá, vamos voltar para o que eu estava falando. Então, a gente tem esse lance torre para F3. Esse lance parece meio suicida, porque entra no caminho dessa bateria. Só que o problema da bateria estar formada aqui com a torre, com a dama na frente, é que ele não vai querer capturar essa torre, obviamente. Ele vai querer tirar a dama do caminho. Só que se ele tirar a dama do caminho, a torre de F8 fica em defesa. Ele não tem para onde mover a dama que preserve a defesa da torre de F8. Então depois de torre para F3 ele tem que tomar. E ele vai perder a dama por uma torre nesse cenário. Ele nem pode, depois de torre F3, dama F3, de F3, tomar de torre no final das contas, porque a gente joga dama para C8 e o rei dele tá com problemas na última linha. Torre para F3 vence a posição imediatamente aqui, ele nem pode capturar de volta. Então agora eu tô começando a chegar às que ficam mais interessantes. A gente tem um final de material completamente igual, mas no qual a gente tem um peão passado em D5 que
tem bastante chances de virar uma dama e criar chance de vitória pra gente. Além disso, a gente tem o recurso de que o peão de B5 dele tá indefeso. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa posição. Se a gente tomar o peão de B5 imediatamente, que seria o lance mais atraente aqui, ele começa a criar bastante contra-jogo com esses lances, tipo torre para D3 cheque, rei para D4, atacando esse peão, defendendo a torre dele. E aí vai ficar difícil jogar a posição pra gente. Ele ameaça recapturar o material e o rei dele tá ficando bastante ativo. Além disso, ele tá jogando o nosso rei para trás e vai tornar difícil o rei ter a chance de ajudar o peão a promover mais para frente. O que significa que tem um lance intermediário que precisa ser jogado nessa posição antes da gente poder capturar o peão de B5, que é muito importante. O lance intermediário é essa torre para E6 cheque. Por que isso é tão importante? Primeiro, por que não capturar o peão direto? Porque com esse lance, a gente afasta o rei dele, tá? E a ideia aqui não é avançar o peão. Primeiro porque isso pendura a torre, e mesmo que não pendurasse, por exemplo, mesmo que nessa posição a gente jogasse, tomasse em B5 e depois D6, a torre do lado do peão passado não vai ajudar ele a promover. A gente nunca vai poder tirar essa torre da cesta sem perder o peão, enquanto ele tiver a torre dele atrás. A torre dele atrás do peão é uma situação muito má pra gente. Então isso não vai ser suficiente para criar chances de vitória. A gente precisa afastar o rei dele primeiro, para que ele não tenha essas ideias de contra-jogo aqui. Só depois a gente recaptura o peão em B5. E o recurso que a gente tem ali nem é tanto o fato de a gente ter o peão passado, é o fato de a gente poder ganhar os peões dele e a gente ter dominação total dos avanços que ele pode fazer, digamos assim, porque a nossa torre está por trás dos peões dele e o rei dele não consegue entrar. Toda vez que o rei dele tenta entrar na posição, a gente vem com aquele torre para D6 cheque. O lance que a gente fez é afasta o rei dele. Então ele fica sem recurso, ele tá tipo jogando com uma peça menos, ele não pode usar o rei dentro da posição porque a nossa torre consegue sempre afastar. E se você quiser ver a solução até o final, digamos assim, eu encorajo você a pegar aquela posição ali, colocar num analisador, montar ela no tabuleiro, no Lichess ou no seu próprio tabuleiro físico e jogar ela até o final e ver o que acontece, porque depois dali o branco tá totalmente ganho. Então mais uma vez vamos parar por aqui, a gente já resolveu mais 10 táticas nesse episódio, a gente tem 20 ao todo até agora, paramos nessa aqui que vai ser a mesma que a gente vai começar no próximo episódio, vamos ver quantos a gente consegue resolver. Talvez os próximos episódios fiquem com menos táticas por vídeo, digamos assim, porque talvez a gente leve mais tempo para resolver cada uma. Elas vão ficando mais difíceis, como eu falei. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Se ficou alguma dúvida sobre a explicação de qualquer uma das táticas, deixa aí nos comentários, eu vou procurar ajudar você a entender. A gente tá cada vez mais perto da marca dos 1000 inscritos, então se você gosta do canal, se você tá assistindo aí sem se inscrever, considere clicar naquele botão vermelho lá embaixo, talvez recomendar o canal para algum amigo que você tem que também goste de xadrez. Como sempre, eu espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.